Adversidades não suspendem o direito. Que bom. Tem gente que acha que tem direito suspenso. Muita censura no Brasil, hein? Nas adversidades. Nas adversidades, porque o Brasil estava ameaçado por um golpe de Estado, certo? Nas adversidades, o direito foi suspendido. Na adversidade, o direito foi cassado. Nós não tivemos censura. Avançando. É precisamente nos momentos de tribulações que o império da legalidade, discernimento. Eu acho bom acharia bom o Supremo ter discernimento. E serenidade demonstra sua razão de ser. É com os olhos voltados para esse dever que miro fatos presentes. As situações com impactos diretos sobre o sistema financeiro nacional exigem mesmo uma resposta firme, coordenada e estritamente constitucional das instituições competentes. A Constituição da República, aí ele vai fazer carinho no Banco Central, em todo mundo. Vamos lá. A Constituição da República atribui ao Banco Central do Brasil o dever jurídico de assegurar a estabilidade do sistema financeiro, a continuidade das operações bancárias essenciais, a proteção dos depositantes e a prevenção de riscos sistêmicos. Tais competências, de natureza técnica e indelegável, devem ser exercidas com plena autonomia e sem ingerências indevidas. Blá, 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 sobre o Banco Central. Tudo aquilo que a gente já sabe. A atuação da polícia. Aqui, no caso do Banco Central, eu acho, ele dá de lado um toque em Dias Toffoli para valorizar o Banco Central, mas ele está falando, sobretudo, para o Tribunal de Contas da União, certo? O Tribunal de Contas da União, que continua fazendo, com menos pressão, investimentos contra a credibilidade do Banco Central. Agora ele vai falar da Polícia Federal. Aí é Dias Toffoli, né? Dias Toffoli na sua briga com a Polícia Federal. Dias Toffoli o anulador geral da República estará criando condições para anulações que na prática sem querer, óbvio, mas que na prática beneficiariam o Banco Master. Uma das questões para isso é desqualificar o trabalho da Polícia Federal. A atuação da Polícia Federal é igualmente indispensável, sobretudo na apuração de eventuais práticas criminosas de gestão temerária, fraude financeira. Isso aqui é importante, porque não é apenas um crime contra o sistema financeiro do Banco Master, tá? Tem lavagem de dinheiro, tem corrupção ativa e passiva, por óbvio. Tem muita coisa aí que toca a casta política. Tem muita gente que quer que fique no âmbito financeiro, mas não é. A atuação da Polícia Federal é igualmente indispensável, sobretudo na apuração de eventuais práticas criminosas de gestão temerária, fraude financeira, manipulação de informações, lavagem de dinheiro e outros ilícitos previstos na legislação penal e financeira. Aí, ele vai agora dizer para o Paulo Gonet o que ele deveria fazer, né, Gonet? Hein? Porque é tudo de ofício, decisões tomadas à margem, à revelia. Cabe à Procuradoria-Geral da República, no âmbito de suas atribuições constitucionais, promover a persecução penal e controlar a legalidade das investigações. O Ministério Público, como instituição permanente, exerce papel fundamental na tutela da ordem econômica e do regime jurídico de defesa dos consumidores. O Ministério Público Federal, em grande parte, omissão do senhor Paulo Gonet, Procuradoria-Geral da República, está à margem desse troço. Atua para chancelar a atividade de Dias Toffoli. Essa é a verdade. Chegamos ao que mais importa. A seu turno, a Corte Constitucional brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público, não respeitados, em grande parte pelo próprio Ministério Público, e da Polícia Federal, não respeitados por Dias Toffoli, porém atuando numa regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro relator Dias Toffoli. Não está. Não está trabalho de Dias Toffoli, de supervisão judicial, acontecendo regularmente, conforme deveria. Não está. Inclusive porque Dias Toffoli, no caso específico da sua relação com a Polícia Federal, não se comporta como um supervisor. Ele se comporta como um investigador. Aliás, honra a Alexandre de Moraes, o nosso delegadão. São os precedentes que são abertos e que ficam, e que Dias Toffoli singra nesses mares. A forma como Dias Toffoli conduz o caso Master é muito autoritariamente, é muito parecido, para não dizer igual. Os métodos são os mesmos de Alexandre de Moraes nos inquéritos sem fim, nos inquéritos xandônicos, meu Deus do céu. Então não tem. O Dias Toffoli deixou de ser o supervisor judicial do caso, aquele que cuida das garantias no processo, para ser um agente, para ser um interferente. Ele interfere. Lembra, desde a determinação de acariação, os constrangimentos da Polícia Federal, mandando perguntas fazendo lista de perguntas a serem feitas para aqueles que seriam acariados, os depoimentos.
desqualificando o trabalho do Banco Central, desqualificando o trabalho da Polícia Federal, insistentemente. Como aconteceu, eu citei no histórico que eu fiz agora há pouco, a questão da custódia do material apreendido. Avançando. No tocante ao Supremo Tribunal Federal, registro que o Tribunal Pleno, o colegiado. Tá, se lembra, você que está me ouvindo, me vendo, você lembra que há um colegiado no Supremo Tribunal Federal? Você lembra, né? É um festival de decisões individuais, de monocratas. No tocante ao Supremo Tribunal Federal, registro que o Tribunal Pleno se encontra atualmente em recesso. Está em recesso há muito tempo, ministro Fachin. Está em recesso há muito tempo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente. Nesse período, matérias urgentes são apreciadas pelo presidente ou pelo relator, nos termos regimentais. Encontra-se regularmente no exercício da presidência o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente desta Corte. As matérias de competência do Tribunal Pleno das turmas, quando decididas no recesso, serão oportunamente submetidas à deliberação colegiada, com observância do devido processo constitucional, segurança jurídica e da uniformidade decisória. A colegialidade é método. Não é. Deveria ser regra a colegialidade. O monocrata, a exceção. Não é regra nem método a colegialidade. Está esquecida. E o senhor, na sua gestão, embora tendo prometido, ainda não conseguiu reconstituir a colegialidade. Certamente não como método, a colegialidade está enfraquecida e esquecida. Há muito tempo não há uma grande decisão plenária do Supremo Tribunal Federal. E aqui dito, porém sugerido, quero crer que seja uma promessa e não algo para se perder no tempo, que o Supremo, já falei sobre isso, avaliará as providências de Dias Toffoli no plenário. E aquela saída honrosa, de repente, o ministro em plenário, diante dos pares, determinando a remessa, não acredito, mas determinando, pode ser, a remessa do material para a primeira instância, porque, com todo o cuidado do seu trabalho sigiloso, verificou que aquilo que daria razão para ficar no Supremo, em último grau, não existe mais a referência ao deputado Bacelar, da Bahia e tudo mais. Avançando. É legítimo o exercício regular da jurisdição por parte dos membros do tribunal no período do recesso, sem exceção. Eventuais vícios ou irregularidades alegados serão examinados nos termos regimentais e processuais. Questões tais têm rito próprio, serão apreciadas pelo colegiado com a seriedade que merecem, só no final de fevereiro, mas com a seriedade e urgência que merece. A presidência não antecipa juízos, mas tampouco se furta a conduzi-los. É induvidoso que todos se submetem à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Nada obstante, é preciso afirmar com clareza. O Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações. Ministro Edson Fachin, quem está ameaçando o Supremo Tribunal Federal? Quem está intimidando o Supremo Tribunal Federal? O trabalho da imprensa, que revela as relações de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, a vida social, a vida empresarial. Quem está? Isso é importante dizer. Quem está ameaçando? O Supremo se curvaria a ameaças de quem? De onde vêm essas intimidações? Quem está intimidando o Supremo? Quem tenta desmoralizar? Quem desmoraliza? Não sei quem tenta desmoralizar o STF. Quem desmoraliza o STF? O que desmoraliza o STF? A exposição da atividade dos ministros do STF ou a atividade dos ministros do STF? Retomo. Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional do Estado de Direito. Isso aqui é um 8 de janeiro permanente. Edson Fachin está evocando, está citando, está se referindo ao conceito que eu criei de 8 de janeiro permanente. A ideia de que o Supremo está sempre ameaçado, de que há um ataque permanente, de que meu livro, se criticar Bolsonaro volta. Essa lógica. Então toda crítica ao Supremo é uma ameaça, tem uma intenção por trás. Então estamos todos nós da imprensa, todos nós estamos conspirando. Se ele não cita quem está ameaçando, quem está intimidando, nós estamos atacando quem está atacando o próprio coração da democracia constitucional do Estado de Direito? Quem está? Quem está? Quem está trabalhando para desmoralizar o STF? Provocar o caos e a diluição institucional? Se ele não cita. Somos todos nós. O Supremo age por mandato constitucional e nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Ninguém quer revogar o papel do Supremo. O papel do Supremo é enfraquecido pelo trabalho dos ministros do Supremo, inclusive pela nota de Luiz Edson Fachin. É uma nota vergonhosa. O Leonardo Cruz já disparou o reloginho, não vou acabar ainda, já tem mais um tempinho. Estou mal criado. Defender o STF é defender as regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. Isso aqui é o Alexandre de Moraes escrevendo sobre Bolsonaro, sobre o movimento golpista, o risco permanente de golpe. É isso aqui. A crítica é legítima e mesmo necessária. O senhor está deslegitimando a crítica necessária com essa nota, Edson Fachin, vitimizando o Supremo Tribunal Federal, que sim se coloca em xeque.
O próprio tribunal se coloca pela atuação dos seus ministros. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. Eu quero saber de que interesses escusos estamos falando. Se é para proteger. O comportamento do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, até aqui, os sigilos todos, tudo isso, evocando para si o processo, sigilo, todas essas coisas. Quem, a percepção da sociedade, está protegendo interesses escusos? Quem pode estar protegendo interesses escusos? E o STF não permitirá que isso aconteça. O Supremo fez... Aí, ó. Devemos ser permanentemente gratos pelo Supremo Tribunal Federal pelo que ele fez em defesa da democracia. Essa é a tese. E por que devemos ser permanentemente gratos ao Supremo Tribunal pelo que ele fez em defesa do Estado Democrático de Direito? Não podemos criticar o Supremo Tribunal Federal, porque senão o golpe vem. Esse é o 8 de janeiro permanente. O Supremo está autorizado a fazer o que quiser. A atividade de Dias Toffoli não dá satisfação para ninguém, de Alexandre de Moraes não dá satisfação para ninguém, agente de ofício, medidas intimidatórias, tudo isso está chancelado sob esse discurso aqui.